Programa Marcados pelo Sucesso. Oferecimento Tip Top. Mazak Engenharia. No comando, Bruno Mendonça, jornalista e empreendedor, CEO da Target Agência Produtora. Em 17 anos de carreira, foi apresentador e diretor de programas de TV, editor de revistas e livros de negócios e fundador da TV Nativa. Também lançou no Brasil o braço esportivo da Momentum, ao lado de Emerson Fittipaldi e Washington Oliveto. Começa agora o Marcados pelo Sucesso. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Marcados pelo Sucesso, aqui pela Record News, para todo o Brasil e também Record Internacional. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado um jovem empreendedor, jovem mesmo, tem apenas 30 anos, radicado agora no Brasil, vai contar um pouco da sua trajetória aí até chegar ao nosso querido país. É o Paul Malik, ele é fundador e presidente da Flapper. Paul, muito prazer, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, prazer meu. Antes de falar de Flapper, deixa eu te perguntar, é uma curiosidade minha, inclusive, você comentou que quando jovem, acabou a faculdade, enfim, tinha bastante interesse no Brasil e aí entendeu que tinha essa barreira da língua, né, do idioma. O que te atraía tanto no Brasil? Olha, eu vou dizer primeiro que não é um país fácil para viver. Se a gente olha qualquer tipo de estatísticas sobre a vida dos estrangeiros no Brasil, os expatriados, realmente o Brasil sempre aparece como ou o número 2 ou o número 1 pior país, o mais difícil para se acostumar, no lado de custo de vida também. É realmente um país onde primeiro ano você gasta entendendo a cultura, etc. Mas uma coisa que eu vi aqui desde o início é que o Brasil é um país com grande potencial para tecnologia, para serviços que basicamente ajudam a classe média. E tem também essa parte acho que turismo, você tem a parte de negócio, que é um país com grande potencial e é muito underserved, né? Não, falta de soluções. E por outro lado, como pessoa física, você tem basicamente possibilidades infinitas de viagem, de conhecer país tão rico. Então, primeiro ano a gente sofre, mas se você sobreviver, vale a pena sim lutar por estar no Brasil por mais tempo e quem sabe talvez um dia você lance um negócio como eu e vamos ver como a gente consegue avançar democratizando esse mercado. Não, mas certamente você se adaptou muito bem, fala português perfeitamente, ainda de quebra arrumou uma brasileira, se casou, né? Então eu estava super bem adaptado ao nosso país. Fala um pouquinho da Flapper, uma empresa que você efetivamente lançou há menos de 6 meses, né? De forma no dia a dia de operação, e que você hoje já tem alguns rótulos positivos como um empresário que vem tentando reconstruir ou construir, né, a aviação executiva no Brasil, né? Fala disso pra gente. Exatamente, eu acho que quando a gente fala sobre startups sempre nascem como uma solução de algum problema que você encontra. Então, do nosso lado, eu e meu sócio, a gente viajava bastante e vimos que não tem primeira classe doméstica no Brasil. Por outro lado, não tinha nenhuma solução também que aproxima a aviação executiva com o usuário final. Então, juntando as duas coisas, a gente começou os primeiros testes. Primeiro, a gente lançou o aplicativo de helicópteros. Vimos que não é tão fácil tornar helicóptero numa ferramenta compartilhada. Logo depois, antes de Jogos Olímpicos, a gente lançou os primeiros testes de compartilhamento já de jatos e turbohélices. Esse teste deu muito certo. A gente atraiu tanto classe média alta como celebridades para fretamento. E entramos na aceleradora ACE, validamos mais de 50 itens, quais são os aviões que o brasileiro gosta ou tem medo, tipo de serviço, quais são os aeroportos que ele frequenta, onde ele queria voar, quais são as dores de cabeça que a gente consegue resolver com a aviação privada. E depois mais de 6 meses a gente recebeu o primeiro aporte de nossa aceleradora. Eu consegui monetizar a minha parte da EasyTaxi, que foi adquirida pela Cabify. Então, resumindo, uma longa jornada, mais de 2 anos de tentativas e já alguns meses de
crescimento e uma empresa que tem a grande ambição de democratizar o mercado de aviação executiva através de tecnologia e economia compartilhada. Pô, agora quando a gente fala do termo democratizar, isso pode parecer, para quem nos assiste, algo muito amplo. Eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais, ou fizesse uma reflexão um pouco mais focal em quem você atinge de fato, para quem você de fato está buscando essa democratização da aviação executiva. É uma boa pergunta. Tem bastante gente que acha que nosso serviço é para todo mundo. Eu acredito que, mesmo com tecnologia, a qualidade não é escalável. Por isso, o Flapper hoje atinge um público classe média alta plus, ou seja, é um público que tem poder aquisitivo para voar por R$500, R$600, R$700, público de empresários, empreendedores, celebridades, público de pessoas que vejam um grande valor, primeiro, no fato que voamos para aeroportos não disponíveis para aviação comercial, muito rápido, você tem um serviço fantástico, não precisa passar pelo cheque de segurança, e por outro lado, tem a oportunidade de fazer networking com outras pessoas bem-sucedidas e assim que a gente veja uma combinação de fatores únicos e por isso o nosso slogan, a sua primeira classe, ou seja, a gente está construindo de zero a nova primeira classe do Brasil. Entendo. Agora, quais são as principais vantagens? Você falou algumas aqui, então, por exemplo, possibilidade de networking, com quem está viajando com você no voo compartilhado, o acesso ao avião, né? Você não precisa passar por filas imensas, enfim, aguardar tanto tempo no aeroporto, etc. Acredito que a principal vantagem que você venda, e aí você me corrige se eu estiver errado, é a questão do preço, né? Você tem um preço bem acessível, né, para a aviação executiva. Qual que é o ticket médio da ocupação? Hoje, nossos voos compartilhados custam entre 650 a 750 reais. São voos que nós mesmos lançamos. Tem ofertas de empty leg que custam entre 600 a 1.500, mas são ofertas únicas, onde você voa de um jato grande que volta vazio e você pode comprar um assento nele. Mas, para ser sincero, eu acho que preço é atrativo comparando com o preço nominal de aviação executiva. E outra pergunta que eu quero te fazer sobre isso é o seguinte: você hoje opera para quais destinos no Brasil e quais você pretende implantar até o final desse ano? Muito boa a sua pergunta. Hoje a gente já lançou voos para São Paulo, de São Paulo para Rio e para Angra dos Reis. São voos 3 vezes por semana no trecho São Paulo-Rio e 2 vezes por semana para Angra. Fizemos alguns testes para Búzios, no trecho Rio-Angra, Paraty, e tudo isso é dentro de nossos planos para ano que vem. Mas eu acho que onde vem a grande, talvez, parte inexplorada de aviação executiva é o mercado de Brasília, onde pretendemos lançar um trecho já de um jatinho, mais para o final desse ano, por um preço um pouco maior, mas voando realmente de um jeito totalmente diferente do que você está acostumado com a aviação comercial. Logo depois, Curitiba, Belo Horizonte, algumas parcerias no Mato Grosso do Sul e Minas Gerais e, ao fim, é um serviço que foca mais nos voos curtos, porque na aviação privada é isso que compensa mais. Então, acho que a gente não vai voar talvez para Nova York, mas assim como você chegar de volta no Brasil, você pode voar da Flapper para seu destino favorito. Muito bom. Pô, agora eu quero convidar você para assistir um quadro de um colega nosso, de um amigo nosso, já faz parte da família Marcados pelo Sucesso. Essa pessoa certamente vai se tornar um cliente Flapper, hein? Estou falando do Carlos Wizard Martins, que traz agora para você o quadro Você Pergunta, Carlos Wizard Responde. Meus amigos e minhas amigas, estamos novamente para o nosso bloco onde você pergunta e Carlos Wizard responde. E hoje a pergunta veio de longe, lá do Mercosul, veio do Chile. Quem fez essa pergunta foi o meu amigo Pablo Rocco. E a pergunta dele, na verdade, ele fez 5 perguntas em uma. Eu vou até ler para eu não me perder na sequência. Olha só o que ele pergunta. Carlos, qual o melhor momento para se associar a alguém com o objetivo de expandir o seu negócio? Como você faz para escolher uma pessoa que vai se tornar o seu sócio? Você baseia a sua decisão no conhecimento, no histórico, na capacidade, na filosofia ou na religião?
Meu amigo Rocco, você está aqui me dando um trabalho gigantesco para responder. Mas eu vou te dar uma resposta simples, tudo bem? Vamos dividir em duas partes essa tua pergunta. Quando que eu sei que é o momento certo para eu trazer um sócio? Se você tem capacidade financeira, capacidade de gestão, se você tem a tecnologia suficiente, se você tem o domínio do seu negócio, você não precisa de sócio nenhum. Você só vai buscar um sócio se você estiver buscando capacidade financeira, tecnológica, capacidade de gestão e uma capacidade de visão maior do que aquela que você está impondo no seu negócio. Bom, então, acredito eu que respondi a primeira parte da sua pergunta. Segunda parte, qual que é o perfil do sócio? Essa pergunta é uma pergunta mais complicada, mas mesmo assim eu vou te dar alguns parâmetros que vão te ajudar a definir o perfil mais próximo do ideal. Primeiro, você precisa ter muita afinidade com o seu futuro pretenso sócio. Ou seja, não basta ele ter dinheiro e dizer, eu vou pôr dinheiro na tua empresa. Mas se você não tiver afinidade com ele, todo o dinheiro dele não vai ter valor nenhum para você. Segundo, o que é que ele vai agregar para o seu negócio? Ele vai agregar tão somente o recurso financeiro ou ele vai participar com você da gestão? Se for na condição primeira, então você tem que ter a consciência que ele está tão somente colocando dinheiro na tua mão e toda a gestão vai ficar por tua conta. Se ele resolver, então, e vocês fizerem um acordo que vocês vão estar juntos na gestão, daí o próximo passo é definir exatamente qual é a parcela da gestão que cabe a você e qual é a parcela da gestão que cabe ao seu sócio. Agora, que você me pergunta se a religião, a filosofia influencia. Gente, a partir do momento que você tenha afinidade com ele, independente. Eu tenho sócios que são cristãos, eu tenho sócios que são judeus, muçulmanos, budistas. A filosofia é uma questão individual, pessoal de cada um. O mais importante é vocês se darem bem, vocês conversarem, dialogarem, projetarem, fazerem toda uma série de projeções do seu negócio de forma tal que você vai ficar feliz, seu sócio vai ficar feliz, o sistema vai ficar feliz e, finalmente, o cliente será bem atendido. Obrigado, Carlos Wizard, sua participação sempre relevante para os empreendedores que nos assistem em todo o Brasil. Eu tenho aqui ao meu lado o fundador e presidente da Flapper, Paul Malik. Paul, continuando o nosso papo, me fala um pouco dos desafios que você enfrentou para poder colocar em operação a Flapper. Você enfrentou algum desafio em torno da legislação, por exemplo? Hoje, a legislação ainda é muito favorável. Na verdade, ela está cada vez mais favorável. Acho que posso dizer que a ANAC fez um trabalho muito sólido tentando criar novas regras para a aviação compartilhada. Em breve vai ser anunciado uma nova lei para voos agendados e não agendados. Mas, por enquanto, inclusive pelo volume de nossos voos, nós somos considerados um serviço pool. Ou seja, a gente precisa mínimo de 2 passageiros para realizar um voo compartilhado. Obviamente, a gente voa com mais do que 2, hoje nosso voo mesmo é cheio. Mas por causa disso, nós não, e fato que não somos táxi aéreo, que nós agregamos as melhores empresas de táxi aéreo e tudo homologado, tudo da PX, tudo mais seguro que possível, nós não precisamos de uma lei específica para esse serviço. E em longo prazo, obviamente, junto com nossos parceiros, vamos migrar para a operação agendada. Mas tem outros desafios. Esse custo do Brasil, no caso da Flapper, se tornou muito alto. Eu fiz 228 reuniões antes de levantar investimento para a Flapper, então uma quantidade enorme. Acho que relacionamento com empresas de táxi é um mundo separado. São empresas que funcionam do mesmo jeito faz 30, 50 anos. Então você precisa ser um político, você precisa negociar dentro delas. Sim. Como você ajuda o negócio delas aumentando o tamanho do mercado. Tem desafios do nosso target, público premium, então nem qualquer tipo de marketing funciona. Eu acho que eu tinha a sorte que meus sócios atuais, meus cofundadores, os 3 cofundadores, Arthur, Will e Iago, são pessoas que a gente trabalha muito juntos. Então, tem bastante startups no Brasil, uns 15% que falham por causa desse conflito societário. Sim.
E a gente evitou isso e hoje temos um corporate governance muito forte. Então acho que a gente sofreu bastante, 13 meses, mais de 13 meses para achar um investidor, mas hoje já estamos indo bem. Está equilibrado. Exatamente. Maravilha. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco e aí na volta eu quero explorar um pouquinho mais os números aí desses primeiros meses de operação da Flapper, ok? Voltamos logo mais com Marcados pelo Sucesso. De volta com o programa Marcados pelo Sucesso e antes de dar sequência aqui à entrevista com o nosso convidado de hoje, o Paul Malik, cofundador e presidente da Flapper, eu convido você a acompanhar o quadro Papo Empreendedor com o craque Lázaro do Carmo Júnior, ex-presidente da Jequiti e vice-presidente do Grupo Silvio Santos. É com você, Lázaro. Olá, hoje vamos falar sobre negociação, um tema extremamente comum dentro das corporações. Negociação, vender, melhorar o resultado da companhia. E às vezes eu encontro com algum executivo que fala assim comigo: Lázaro, eu não sou um bom vendedor, eu não sei negociar bem. A maioria das pessoas sabe sim negociar, só que ela não pensa o que é realmente fazer uma boa negociação. Um bebê, quando nasce, e ele quer se alimentar, ele quer mamar, ele chora. Nesse momento ele está fazendo o quê? Ele está negociando com a mãe. Ou a mãe dá o de mamar para ele ou ela não dorme. Faz parte da negociação desde que quando você nasce. O processo de venda nas relações pessoais. O que você faz de manhã até a noite quando você senta, conversa com algumas pessoas para expor sua ideia e fazer com que as pessoas te entendam, te compreendam, você quer convencer alguém. Você está fazendo um processo de venda, um processo natural de negociação. Ou seja, em casa, na família, nas empresas, é extremamente importante negociar dentro de um conceito antigo, mas que vale até hoje, que é o ganha-ganha. Se as empresas querem ter negociações sólidas com fornecedores, essas empresas têm negociações que gerem proveito e gerem produtividade para ambas as empresas. O meu fornecedor, para ele me atender bem, ele tem que ter uma empresa sustentável. Eu preciso daquele melhor preço para atender o meu melhor consumidor final. E para ele me entregar o melhor preço, ele tem que ter uma empresa saudável. Então a negociação, uma boa relação com terceiros, com seus suppliers, ela tem que vir do preceito de todos têm que ganhar. Esse conceito é extremamente básico, todo mundo sabe, pouca gente aplica no dia a dia. Existem empresas que querem extorquir fornecedores ao ponto deles quebrarem. E aí o que você faz para atender o seu consumidor final, sendo que seu fornecedor de matéria-prima quebrou, você vai buscar outro? O mercado é competitivo, mas em alguns segmentos nem tanto. Então façam bem suas escolhas. Pensem, uma negociação bem feita é aquela que traz proveito para ambos os lados e gera produtividade para a sua empresa. A conta tem que fechar. Você tem que negociar o suficientemente bem, comprar suficientemente bem para poder vender a preço justo. Porque hoje em dia o consumidor final não paga caro por nada que não gere muito valor. Então, vamos gerar produtos, criar produtos com valor agregado que estimulem o consumo desse produto no mercado, o consumidor final consiga consumir esse produto, tendo a certeza que está levando alguma coisa de valor agregado e também negociar bem com o fornecedor para sobrar margem dentro da companhia, para sobrar mais lucratividade, para você ter uma empresa sustentável ao longo do tempo. Então, negociação, ela parte em todas as áreas da companhia, em todos os âmbitos, internos ou externos. Você negocia todo o tempo, você vende todo o tempo. Então, vamos ser bons nisso, pensando que vamos agir com empatia, vamos agir com respeito, vamos tirar o melhor de proveito das nossas relações com fornecedores de uma forma saudável, em que a sua empresa possa ser bem atendida, tanto pelos seus fornecedores, quanto você possa entregar um produto adequado, justo, de primeira qualidade para o seu consumidor final. Essa relação de negociação, tanto com o fornecedor quanto com o seu consumidor, ela tem que ter um equilíbrio extremamente importante, ético, saudável para gerar produtividade e resultado dentro das companhias. Vamos negociar na vida, nas empresas, nas corporações, com ética, respeito e sem corrupção? Vamos construir um Brasil melhor? Vamos construir um Brasil digno para os nossos filhos através do empreendedorismo, através de empresas, através de geração de emprego, desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional. É assim que a gente constrói uma nação, é assim que a gente constrói uma empresa, é assim que a gente negocia. Negociar
não é comprar as pessoas. Negociar é trazer o melhor para a sua empresa dentro de preceitos éticos e de uma relação extremamente confiável, saudável e produtiva. Vamos negociar melhor. O Brasil precisa de empresas melhores. Vamos ter um futuro melhor, vamos gerar riqueza e abundância para todo mundo. Vamos continuar esse papo falando um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre empresa, no próximo Marcados pelo Sucesso. Eu aguardo vocês lá. Obrigado por sua participação, Lázaro. Espero você semana que vem aqui novamente, ok? Bom, como eu dizia, tenho aqui ao meu lado Paul Malik, cofundador e presidente da Flapper. Paul, continuando o nosso papo, eu queria entender o seguinte: quais são os canais de comunicação que você tem com o seu cliente e quais são os índices de reincidência do cliente que viaja contigo? Enfim, quantas vezes ele volta a viajar com você? Você falou um número bem relevante da quantidade de pessoas que já estão cadastradas no teu aplicativo. Fala um pouco dessa operação. Ótimo. Então acho que vale a pena começar a explicar um pouquinho que o nosso público sendo premium é difícil para atingir. Então o marketing que você utiliza tem que atingir público premium. Por outro lado, tem que ser viajante. Na verdade, o mais importante ainda é que seja viajante do que seja premium. É viagem que gera essa necessidade. Então a gente cruza, por exemplo, dados de Serasa, pessoas com receita acima de um certo nível, junto com dados de Facebook, impactando eles nas redes sociais. Recentemente fizemos uma parceria com a Vivo, onde eles detectam onde fica o usuário, cria um cluster de usuário que viaja com frequência e impacta deles, promovendo a Flapper como uma alternativa de viagem. Obviamente, relações públicas, parcerias com clubes de secretarias, vários eventos de viagens corporativas. É um marketing multinível. Não imagino ficar apenas num canal de comunicação, inclusive porque é uma coisa nova. Viu quanto tempo a gente gastou explicando, né, sobre a Flapper. Então, cada pessoa que entra em contato conosco, ela primeiro pergunta: mas como funciona? Como é seguro ou não? E aí que começa a relevância desse conteúdo. A gente explica que temos parceiros como a Líder, aviões mais seguros do Brasil, aviões bem novos, sistemas certificados internacionais, ao fim. Sobre números, a empresa começou já quase 2 anos atrás, então neste primeiro período foram feitos vários testes, mas o que acho que vale a pena mencionar é que a gente já atingiu quase 60 mil usuários cadastrados na nossa plataforma. Nós falamos sobre o usuário classe média alta que tem poder aquisitivo para voar conosco. Então somos muito orgulhosos desse número. Nos últimos 30 dias realizamos mais de 400 voos para mais de 400 passageiros, ou seja, pela quantidade de passageiros nós podemos dizer que hoje Flapper transporta quase mais do que outras empresas grandes de táxi aéreo, e tudo isso graças a esse impacto positivo de distribuição, tecnologia e economia compartilhada. Eu queria, na verdade, te fazer uma pergunta que é o seguinte: você tem na aviação tradicional, na aviação comercial, a questão dos clubes de milhagem, né, de pontuação, enfim. Você já pensou em fazer alguma coisa do gênero para o teu cliente, não? Obviamente, sendo um marqueteiro, eu já analisei isso. A gente até fez pesquisa com nossos clientes e eu acho que é um valor agregado. Porém, sendo indiretamente, pela explicação dessas empresas, competidor da Gol e TAM, nós não podemos oferecer, por exemplo, mesmos programas de fidelidade. Então, no final do dia, a gente acaba de fazer parcerias com outros, em breve vão ser revelados, mas é um dos nossos projetos principais agora, entrar como parceiro de dos programas de fidelidade e oferecer para nossos clientes pontos cada vez eles vão com a Flapper. Muito bacana. Bom, para finalizar, eu quero que você anuncie para o Brasil, por meio da Record News, essa novidade que você está pensando em implantar, né, final desse ano, ano que vem, que é o teu plano de assinatura, né, para os empresários. Falamos com empreendedores de todo o Brasil por meio do programa. Por favor, anuncie para a gente. Claro, eu acho que vai mudar bastante o mercado de aviação privada no Brasil. O plano de assinatura, onde você paga por mês e voa à vontade. Rodízio de aviação privada, podemos dizer. Ao fim, assim como você entra como parceiro, sócio da Flapper.
Pô, quero te agradecer, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Conte com a gente, sempre que tiver novidade da Flapper, traga aqui para o programa Marcados pelo Sucesso. Claro. Bom, hoje ficamos por aqui, eu agradeço a sua audiência em todo o Brasil, convido vocês a acessarem o nosso site em marcadospelosucesso.com e voltamos na próxima semana aqui na Record News. Um forte abraço. Programa Marcados pelo Sucesso, uma realização Target Agência Produtora. Programa Marcados pelo Sucesso. Oferecimento Tip Top. Mazak Engenharia.